Eclesiastes capítulo 9, versículo 7 diz assim: Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das suas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a sua cabeça. Olha só que interessante, vai chegar um momento em nossas vidas que Deus nos vai dar essa palavra de uma maneira muito específica. Você vai perceber isso, você vai notar isso. Vai, come teu pão com alegria, bebe gostosamente o teu vinho, porque Deus já antecipadamente, Ele já se agrada das tuas obras. Mas pensa que existe um processo para isso, tá? Vamos pensar em alguém aqui da Bíblia, um homem que foi usado por Deus, que ajudou o povo de Israel a se libertar de uma tirania. Esse homem foi Gideão, tá? Ele passou por provação, ele passou por momentos difíceis, ele passou por escassez, foi provado e aprovado por Deus. E chegou o momento que Gideão venceu aquele problema, aquelas batalhas, e ele pôde desfrutar de tudo aquilo que havia acontecido, tá? Então, em nosso caminhar, nós vamos ser provados também. Existem situações e casos na nossa vida que nós vamos precisar de perseverar, de dar continuidade, de você adquirir o hábito da oração. Então, você ora todos os dias, você lê a palavra de Deus, você tem comunhão com Deus, você congrega, certo? Legal, vai chegar um momento que Deus nos dá essa palavra, vai dar pra vocês a palavra, de repente esse é o momento, vai, come com alegria o teu pão, tá tudo certo, tá tudo resolvido, agora deu certo. Só que, gente, a gente precisa de continuar prestando atenção na palavra de Deus. Toma gostosamente, bebe gostosamente o teu vinho. Vamos puxar aqui a palavra vinho rapidamente para fazer o entendimento aqui sobre. A Bíblia não proíbe exatamente o vinho, ao contrário. Existem muitos versículos que falam, toma o vinho alegra o coração. Não tem como, né? Alguém fala assim, é pecado beber vinho. É ou não é? Às vezes as pessoas precisam dessa resposta. Deve ou não deve? Faço ou não faço? Nem sempre nós vamos ter esse tipo de resposta, tá? Aqui a palavra de Deus fala, bebe gostosamente o teu vinho. Agora, também a Bíblia diz que nós não podemos nos embriagar com vinhos, ou seja, ficar bêbados com vinho. Isso não se pode de maneira alguma. Então, cristãos não pode ficar bêbado com vinho. Isso precisa de ficar claro na nossa cabeça, na nossa mente. Cristão não pode ficar bêbado com vinho. Pode beber um pouco de vinho? Agora cada um vai precisar de se analisar para ver qual que é o caso de cada um. Tá? Alguns estudos que mencionam que o vinho mencionado na Bíblia não era um vinho fermentado, não tinha álcool nesse vinho. Tipo de estudo, mas isso ainda não fica claro sobre isso, porque, por exemplo, Noé ele bebeu e ele se embriagou, tanto é que teve uma consequência sobre isso. Se a gente vai a Provérbios, por exemplo, a mãe de Lemuel diz assim, que eu já escutei também numa pregação, diz o seguinte, não é bom a Lemuel, não é dos reis o beber o vinho. Então, não é para os reis ficar bebendo vinho, porque pode dar problema, né? Um rei tomando vinho pode trazer muitas consequências, muitos problemas. E a própria Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Então, talvez não seja apropriado, nós, como reis e sacerdotes, que Deus nos constituiu, beber vinho. Agora, pode ou não pode, deve ou não deve? A Bíblia não fala exatamente sobre isso. Eu, particularmente, já bebi vinho. Eu, particularmente, não gosto de beber vinho, não gosto do sabor do vinho. O que eu gosto é de suco de uva, por exemplo. Eu acho que é muito mais gostoso de tomar, é mais agradável ao paladar. Agora fica em cada um. O que nós não devemos fazer nós não devemos nos embriagar com vinho e tomar o cuidado, tá bom? Bom, o vinho na Bíblia representa alegria, né? E aqui fala assim que pode beber gostosamente o seu vinho, porque Deus já de antemão, antecipadamente, Deus já se agrada das suas obras. Agora, tudo fica aí, parou aí, já faz o que você quer, Deus já se agrada das suas obras? Olha só, aqui diz o seguinte, em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Olha que interessante isso daqui. Por que as nossas vestes precisam de ser alvas todo o tempo? Porque nós pecamos todo o tempo, porque existe algo chamado natureza pecaminosa que está dentro de nós, tá? Então, ser alvas significa que nós precisamos de certo esforço, entre aspas, para manter as nossas vestes brancas, limpas. Alva é isso, branco. Então, nós precisamos de certo esforço. Qual que é o esforço? Confessar os nossos pecados, pedir perdão quando a gente erra, mesmo que seja por palavras, por pensamentos, por atitudes. Precisamos de pedir a Deus que nos perdoe. A gente erra, a gente peca, nós precisamos, Senhor, nos perdoa, me perdoa.
Eu quero que as minhas vestes sejam alvas. Assim nós vamos manter alvas nossas vestes todo o tempo, tá bom? O que eu quero trazer aqui hoje pra você? Porque em determinado momento eu pensei que manter alvo as minhas vestes era nunca pecar, era não errar. Isso, na verdade, é algo cansativo, porque não tem como a gente não pecar. Nós temos uma natureza de pecado. E eu sim pensei que, de repente, puxa, eu errei, agora minhas vestes estão sujas. E agora? Então, o pecado a gente vai cometer sempre. Lembra que há pecados e pecados também, tá? Mesmo não querendo pecar, nós vamos pecar. Sempre. Mas nós podemos pedir perdão para Deus. O sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. E isso não é dando legalidade para a pessoa pecar toda hora e ficar pedindo perdão. Você está entendendo aí perfeitamente. E jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. O óleo representa o Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Buscar a Deus na oração, congregar, ir atrás deste óleo. Não pode faltar o óleo em nossas cabeças. Você quer ter realmente sucesso com Deus, que é o primeiro passo, e logo na vida, em tudo que você for fazer, você precisa de manter suas vestes alvas, limpas, brancas, e que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Infelizmente, no final da vida de Gideão, aconteceram muitos problemas ali, né, entre os filhos dele, muita situação, né, que nos fazem pensar o que aconteceu ali realmente. Então, é importante você manter suas vestes alvas e não faltar os olhos sobre a sua cabeça. Não baixa a guarda, mesmo depois que você fala assim, puxa, já adquiri uma vida com Deus que é legal, tá bom, tô orando, tá certo, tô pregando. Não baixa a guarda. Mantenha suas vestes alvas, mantenha o óleo sobre a tua cabeça. Que Deus te abençoe e te guarde, fale mais ao teu coração. Em nome de Jesus, um abraço. Eu sou Priscila Leal. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, se inscreva nesse canal, deixa um comentário aqui pra gente ler. E nós estamos em comunicação. Um abraço.